Nesta aula nós vamos aprender a criar gráfico de velocímetro. Temos um gráfico de velocímetro e quando nós clicamos nas flechinhas aqui para baixo, ele vai diminuindo esse gráfico, apontando que o que for vermelho é péssimo, laranja é ruim, o que tiver entre o verde mais claro é bom e o verde mais escuro excelente. Conforme nós vamos passando, o gráfico vai apontando esse valor. Como nós vamos fazer isso? Primeiramente, nós vamos deletar esse gráfico, nós vamos apagar esse controle aqui também. O primeiro que nós vamos fazer é ver como que é feito o gráfico. Para isso, eu deixei aqui pintado em branco, para nós não vermos as fórmulas. Agora eu vou pintar elas de preto, para mostrar como é feito o gráfico. O primeiro que nós vamos fazer é o gráfico de baixo, que será o gráfico do velocímetro. Vamos selecionar todos esses dados, vamos até inserir, gráfico em pizza e nós vamos colocar o gráfico em rosca. Observe que ele já ficou deitado ali. Vamos também girar esse gráfico alguns graus para que ele fique deitado. Observe aqui, eu vou pintar esse aqui só para ficar mais visível para vocês. Eu vou pintar aqui de preto. Agora nós vamos rotacionar esse gráfico. Como nós vamos fazer isso? Agora nós precisamos rotacionar esse gráfico. Como nós vamos fazer isso? Clicar fora e clicar duas vezes. Aqui ele já apareceu para nós. Formatar série de dados. Opção série 1, que é todos os dados. Lembra que nós aprendemos na aula passada que a área da plotagem são os dados. A área do gráfico é o gráfico todo. A legenda é a legenda aqui embaixo, indiferente. Já já nós vamos excluir ela. O título do gráfico é o título e a série são os dados do gráfico. Aí nós precisamos agora rotacionar esse gráfico. Como nós vamos fazer isso? Nós clicamos aqui em opções de série e temos aqui o tamanho do orifício, que será esse tamanho aqui. Nós vamos deixar ele em 50 e ângulo da primeira fatia nós vamos deixar ele em 270. Observe que a parte preta ela já ficou para baixo. O porquê que ela ficou para baixo? Porque nós não vamos utilizar ela, porque ela é justamente o total. Observe aqui que o preto está em total. Como nós vamos fazer para camuflar esse total? Vamos clicar aqui, opções de série. Tá vendo que ele já está selecionado ali? Nós vamos clicar duas vezes aqui para selecionar somente essa área. Vamos até em preenchimento, aqui no baldinho, que é linha de preenchimento. E nós vamos colocar sem preenchimento. Clicando fora, já está ficando do jeito que nós precisamos. Então nós vamos clicar novamente aqui. Nós vamos tirar a linha, vamos até em preenchimento. Agora a borda, que no caso a linha, nós vamos deixar sem nada. Beleza, então aqui nós já temos o nosso gráfico, agora nós só vamos pintar de acordo com as cores. Então aqui, esse aqui é vermelho. Vou até em página inicial e pintar de vermelho. Aqui é o laranja, já está certo. E agora aqui nós vamos pintar de um verde um pouco mais claro. E o excelente em um verde mais escuro. Feito isso, nosso gráfico já está praticamente pronto. Nós vamos alterar o título aqui. Podemos colocar uma borda aqui? Vamos colocar preenchimento N. Pronto, gráfico em velocímetro. Agora nós temos aqui o gráfico e nós vamos excluir a legenda. Para isso nós clicamos fora do gráfico, clicamos uma vez só na legenda e apertamos o delete. Agora nós precisamos colocar o ponteiro. Como nós vamos colocar o ponteiro? Observe aqui que tem algumas fórmulas. Aqui ele está apontando aqui para mim o que vem antes do ponteiro e o que vem depois do ponteiro. Então, nós vamos fazer o ponteiro primeiro aqui com essa fórmula para vocês entenderem. Depois nós vamos fazer o cálculo para ver como funciona. Aqui tem outra fórmula do total menos o ponteiro, menos o que vem antes. Vocês já vão entender isso. Como que funciona para fazer o ponteiro? Nós vamos clicar com o botão direito dentro do gráfico, selecionar dados. Aqui nós vamos adicionar um novo gráfico. Observe ali que ele já selecionou, nós vamos colocar aqui medidor, pode ser ponteiro também. Aqui nós vamos selecionar a área do ponteiro, será essa área aqui. Vamos dar um Enter e vou dar um OK. Outro OK. Aqui nós já temos, agora nós precisamos formatar isso. Como nós vamos fazer isso virar um ponteiro? Nós vamos clicar uma vez dentro do gráfico, nós vamos vir aqui em Design do gráfico, alterar o tipo do gráfico. Aí nós vamos aumentar aqui
E aqui no medidor, nós vamos colocar um gráfico em pizza normal. Feito isso, ele já aparece aqui para nós. Olha como é que é feito esse cálculo. Eu vou colocar aqui o rótulo de dados para vocês entenderem melhor. Olha como que funciona o ponteiro. Aqui, a largura do ponteiro é 4. O 4 tá aqui. O depois do ponteiro, que é depois... O depois do ponteiro é esse cinzinho aqui, que é toda a parte que vem depois do ponteiro. E o 48, que é antes do ponteiro, ele tá aqui. Como nós vamos fazer isso virar um ponteiro? Nós não rotacionamos 270 graus o medidor. Agora nós vamos rotacionar também os 270 graus o ponteiro. Como que nós vamos fazer isso para ele ficar alinhado? Vamos clicar 2 vezes no ponteiro. Vamos colocar aqui como eixo secundário, para ele ficar para trás, para ele ficar para frente, e ângulo da primeira fatia nós vamos colocar 270. Observe aqui que ele já ficou no meio, que era igual estava o nosso gráfico. Observe aqui que o 4, que é o ponteiro que vai ser a referência, ele ficou no 50, porque justamente a nossa nota aqui, ela é 50. Se fosse 40, por exemplo, o ponteiro rotacionaria pro 40. Agora nós vamos deixar 50 aqui, nós vamos formatar esse gráfico. Para isso nós vamos clicar 2 vezes no 148, nesse ângulo. Vamos até em preenchimento e tirar esse preenchimento. O mesmo nós vamos fazer com o 48. Tirar o preenchimento. Agora nós precisamos pintar o gráfico de uma cor que dê para ver, que dê para selecionar. Vamos colocar uma cor sólida. Ele selecionou o gráfico todo, vou dar um Ctrl Z. Nós precisamos selecionar somente o ponteiro. Feito isso, ele está selecionado. Vou até em preenchimento, cor sólido e vou pintar de preto. Observe aqui que o 4 ele ficou dentro, o 48 nós vamos apagar esses dados, esses rótulos. Seleciona 2 cliques, delete e delete. Aqui o 4 nós vamos arrastar um pouquinho para cima, só para ele ficar bem alinhado. E nós vamos aumentar esse número. Observe aqui que quando eu altero, ele já automaticamente já vai indicando esse velocímetro. Observe que quando eu coloco 40 aqui, por exemplo, se eu colocar 45, ele vai para o 45, mas ainda o 4 permanece aqui. Para isso, nós vamos selecionar esse 4, vamos até, estando com ele selecionado, nós vamos ir na barra de fórmula, colocar igual a nota. Feito isso, ele já vai assumir. Quando nós alterarmos as notas aqui, ele automaticamente vai alterar a nota ali também. Outra coisa também, outro detalhe importante, é essa borda que está aqui. Nós não queremos bordas. Nós selecionamos o gráfico todo, vamos até em preenchimento, sem linhas. Quando nós alterarmos a nota aqui, ele já vai fazer esse cálculo. Vamos entender como que funciona esse cálculo aqui. Então, pessoal, como que é feito esse cálculo aqui? Aqui no antes, nós precisamos fazer uma fórmula. Essa fórmula funciona o seguinte: nós vamos pegar a nota, que é a nota atual, e nós vamos tirar menos e dividir o tamanho da largura por 2. Vou explicar isso para vocês, olha. Nós vamos apagar aqui, nós vamos pegar a nota, que é essa nota aqui, menos, nós vamos abrir um parênteses, agora nós vamos dividir a largura por 2. Já vou explicar isso. Nós vamos pegar a largura, dividir por 2. Quando eu dou Enter, ele já me trouxe esse número 43. Por que ele me trouxe o número 43? Porque a partir do 43 mais 4, ele vai dar 47. E o nosso ângulo todo, ele mede 200, que é o tamanho da circunferência. Esse ângulo tem um valor de 200, que é esse ângulo tem a soma de 200. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou a nota e subtraiu a largura dividido por 2. O que seria essa largura dividido por 2? Subtrairia 2. Ficaria 45 menos 2, que é igual a 43, que é o valor que vem antes. Aqui na soma que vem depois, ele está fazendo a soma, que é o tamanho do nosso círculo completo, que é 200 no caso. Ele está tirando o que vem antes e também tirando a largura, para completar esse ângulo todo ou esse círculo todo. Eu vou para vocês entenderem, eu vou pintar aqui no gráfico.
Vou pintar de amarelo e colocar alguma borda aqui para vocês, cor sólida. Feito isso, ela já está dividindo. Aqui, que é esse valor aqui, nós vamos deixar o valor padrão dele, que é igual à largura. Beleza. Agora nós vamos colocar os rótulos da linha aqui e também aqui. 53 mais 4 mais 153 é o valor total, que é 200. Vou deixar a soma aqui para vocês. 200. Se eu alterar a largura da linha, automaticamente aquele círculo vai se expandir. Que esse é o nosso ponteiro. Se nós quiser deixar o ponteiro um pouco maior, nós colocaríamos um valor maior aqui. Observe que sempre essa soma aqui vai dar 200, porque uma está sobrepondo a outra. Então nós vamos deixar a largura aqui como 4. Observe o que vem antes do ponteiro é 43, por isso ele está 43 aqui. E o que vem depois do ponteiro, que é todo esse diâmetro aqui, é 153. Justamente para o ponteiro ficar no meio do que nós vamos precisar. Beleza? Então eu vou dar um Ctrl Z em tudo aqui. O nosso ponteiro, uma vez que nós já entendemos como funciona isso. Agora, o que falta nesse gráfico aqui para nós? Vou aumentar ele um pouco aqui mais. Vou tirar esse fundo sem preenchimento, para deixar o gráfico maior e mais visível. Beleza. Vou fechar aqui. Agora o que está faltando para nós é somente colocar o controle. Como que nós vamos colocar o controle? Nós aprendemos na aula passada. Nós vamos até em desenvolvedor. Se você não tem o desenvolvedor, eu vou voltar aqui no arquivo. Vou em opções. Vou analisar faixa de opções. Se o desenvolvedor não estiver ali em cima, você vai precisar flegar essa opção. Vai estar assim. Você clica e dá um OK. Em desenvolvedor, inserir e vamos colocar o controle aqui no lado. Vamos colocar o controle um pouquinho maior. Beleza, feito isso nós precisamos agregar valor nesse controle. Se nós clicarmos aqui, ele não vai aparecer nada e aqui é a mesma coisa. Vamos clicar com o botão direito, formatar controle. O valor atual será 0. O valor mínimo 0 também. E o valor máximo é 100. Qual que é a célula que nós vamos querer colocar? Essa célula da nota, ou seja, que é a meta. Nós vamos dar um OK. Observe que quando eu alterar aqui, ele vai somente em 1 e 1. Observe aqui que quando nós clicamos no controlinho, ele já vai fazendo esse movimento de 1 em 1. Vamos colocar de 5 em 5, clicando com o botão direito. Aqui, ó, alteração incremental. Nós vamos colocar 5. Feito isso, ele já foi para o 0. E nós vamos ficando aqui, ele já vai de 5 em 5 para aumentar essa nota. O que está faltando aqui? Nós colocar aquela figura que tem o valor aqui um pouco maior. Inserir, formas, e nós vamos deixar esse quadradinho aqui. Nós vamos selecionar aqui embaixo. Feito isso, nós vamos tirar o preenchimento. Sem preenchimento, nós vamos colocar da cor preta aqui as bordas. Feito isso, está selecionado. Dou 2 cliques aqui. Vou até na barra de fórmulas aqui em cima. Coloco igual a nossa nota aqui. Feito isso, a nossa nota já está ali. Nós vamos aumentar essa nota e centralizar ela. Colocar um negrito. Tá pronto o nosso dado. Eu vou só tirar essa borda que ficou aqui do lado. Nosso gráfico em velocímetro tá pronto. Aqui agora nós podemos apenas formatar aqui ou pintar em branco para mostrar somente o necessário. E está pronto o nosso gráfico em velocímetro. Até a próxima aula, pessoal.